Abramos a palavra do Senhor, amados, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses, sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Eu quero ler inicialmente o verso 7, mas fiquem com a Bíblia aberta e nós vamos ler inicialmente o verso 7, depois eu comento outras partes desta passagem das Sagradas Escrituras. 1 Tessalonicenses 1, 7. Quem achou, diga amém. Leamos juntos? De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Mais uma vez. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Queridos, nós já oramos, que Deus fala conosco em nome de Jesus, amém? O apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja em Tessalônica. Paulo também escreve a sua carta, que nós temos ministrado nas noites de quarta-feira aqui, tem sido maravilhoso, à igreja em Filipos, aos filipenses. Semana passada, retrasada, demos uma pincelada em todo o livro de Filipenses, uma visão panorâmica, e quarta passada nós entramos em Filipenses, versículo por versículo, e não conseguimos passar o terceiro versículo na quarta-feira, porque é uma carta profunda, maravilhosa, poderosa do apóstolo Paulo. E ele mesmo que escreve a Filipenses, ele escreve aqui aos Tessalonicenses. E essas cartas do apóstolo, elas estão no mesmo contexto, na mesma região geográfica, todas elas fruto de um chamado de Deus, de uma revelação de Deus, de uma determinação do Senhor nosso Deus. Interessante isto. Paulo, ele tinha no seu coração um desejo missionário muito grande, um desejo ardente que queimava o seu coração, impulsionava o seu coração, e Paulo traçava as suas estratégias, aonde eu vou pregar, aonde eu vou ministrar, por onde eu vou passar, aonde esta palavra vai chegar. E Paulo então traçou no seu plano missionário, na sua visão missionária, o desejo de ir para a Ásia e levar o Evangelho para a Ásia, ir na Ásia ali e ministrar a palavra do Senhor, a mensagem de salvação. Interessante que o Espírito Santo naquele momento o proibiu. O Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para a Ásia, mas que Paulo fosse para a Europa pregar o Evangelho. Para a Europa pregar o Evangelho, para a região da Macedônia. E Paulo então tem uma revisão de Deus, à noite ele dorme, e vem uma palavra do Senhor ao seu coração dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então, com desejo de ir para a Ásia, proibido pelo Espírito Santo, ele vai para a Macedônia, aonde Deus estava comissionando, chamando. Nós entendemos aí que quando obedecemos a palavra do Senhor, quando obedecemos a visão de Deus, quando obedecemos o projeto de Deus, Deus derrama graça e bênção em nome de Jesus. Isso que eu estou relatando para os irmãos está tudo escrito em Atos capítulo 16. Tudo que eu estou falando está escrito em Atos capítulo 16. E Paulo então em obediência a Deus, em obediência à revelação de Deus, em obediência ao chamado de Deus, ele vai para Macedônia. E coisas começam a acontecer. Ele chega, por exemplo, em Filipos, e Lídia se converte, uma empresária famosa, riquíssima, se converte. Depois uma jovem endemoniada, uma escrava se converte. E depois um alto oficial de César, de Roma, se converte. Que era o carcereiro, que era também o oficial de Roma, se converte. O Evangelho de Deus, abraçando pessoas ricas, milionárias, pessoas pobres, escravas e autoridades da época. É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho do Senhor abraça todas as pessoas, do rico ao pobre, daquele que tem um cargo social importantíssimo, daquele que não tem cargo algum, daquele que
é autônomo, daquele que é dono, como diz o ditado, do seu próprio nariz, dos seus próprios negócios, tem a sua própria empresa, as suas próprias coisas, e daquele que não tem nada, que é feito escravo de todos. O Evangelho chega e abraça todas essas pessoas. Lídia se converte, a endemoniada se converte, o carcereiro se converte, toda a sua casa. Após conversão, eles passam a servir o apóstolo, eles passam a abençoar o apóstolo e abençoar a obra de Deus. E Paulo agora está preso em Roma, e ele escreve a sua carta à igreja. E aqui nesse caso nosso, a igreja de Tessalônica. E olha que coisa interessante no versículo 7, que ele fala que a igreja de Tessalônica, diz lá, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma igreja que havia se tornado modelo. Uma igreja que não estava apenas ali cumprindo algo sem sentido, sem valor, ou apenas reunindo para um momento após um momento de adoração, após adoração, de comunhão, de confraternização, mas uma igreja que vivia a intensidade do Evangelho. Uma igreja que havia se prostrado diante do Senhor. E uma igreja, por se prostrar diante do Senhor, torna agora modelo para todos os crentes, não só na Europa, na região da Macedônia, mas também em toda a região da Acaia. Porque ela teve de fato um encontro verdadeiro, poderoso, genuíno com o Senhor nosso Deus. Se você olhar nesse texto, a palavra do Senhor, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, lá no versículo 2, Paulo ora pela igreja de Tessalônica, o mesmo que ele faz na carta aos Filipenses. Ele fala assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. A igreja de Tessalônica era uma igreja com alvo constante da oração de Paulo. Não era uma oração de momento, não era uma oração momentânea, não era uma oração de um dia, mas era uma oração constante, incessante em todos os momentos. Olha que ele fala, eu repito para você o verso 2, 1 Tessalonicenses 1:2, damos sempre graças a Deus, mencionando em nossas orações e sem cessar. Ele ora constantemente pela igreja, ele intercede constantemente pela igreja, fruto de oração. Igreja não é parede, igreja somos nós, você é a igreja, seu irmão aí do lado é a igreja, o auditório todo é a igreja. Quando saímos daqui fica o prédio, mas a igreja vai almoçar e a igreja volta à noite para o batismo, profissão de fé, santa ceia, as crianças cantando, vai ser a pregação da palavra, vai ser maravilhoso. Nós somos a igreja do Senhor. Então Paulo ora pela igreja, ele ora de forma intensiva pela igreja, e ele ora também de forma abrangente. Ele diz o texto, por todos vós. Ele não omite ninguém na sua oração. Quando ele escreve aos Filipenses, e eu pregava isso ontem na reunião do nosso presbitério, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala aos Filipenses que ele dava graças a Deus por tudo que ele recordava da igreja. Graças a Deus, devo pregar essa mensagem também sábado à tarde que vem, no encontro de liderança dos pastores da Assembleia de Deus, que eu vou estar ministrando à tarde, talvez eu pregue sobre isso também nesse sentido. Paulo dá graças a Deus por tudo que ele recordava, e aqui o verso diz, mencionando-vos, dando sempre graças, verso 3, recordando-nos diante de Deus e Pai. Ele tinha uma recordação da igreja, e o que ele recordava do seu irmão, o que ele recordava da sua irmã, o que ele recordava das pessoas. Há 4 coisas importantes aqui no texto, ele fala aí, estou no verso 3, da operosidade da vossa fé, Filipenses 1:3, da operosidade da vossa fé. Então, quando Paulo olhava para a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, Paulo fala, a fé de vocês é uma fé tão viva, tão poderosa, que me faz louvar o nome do Senhor. Jesus Cristo disse que quando ele voltasse à terra, porventura acharia fé na terra? Porventura acharia fé na terra? A fé das pessoas vão se esfriando diante das circunstâncias da vida. A fé das pessoas muitas vezes se esfriam diante dos problemas da vida.
Tessalônica passava problemas. O verso 6 fala aí, meio de muita tribulação. Fala de muita tribulação, o versículo 6. Então a igreja recebe a palavra em meio de muita tribulação, mas a tribulação não abala a fé da igreja. Irmãos, estão entendendo? Amém? Fé. Eu dei aqui uma definição de circunstância algumas quartas-feiras, que eu achei fenomenal, fantástica, não é de minha autoria essa definição, essa em particular de uma outra pessoa, que não sei quem é, porque quem comentou não citou o nome, disse que não sabia também quem era, mas dizendo assim, circunstâncias são as coisas horríveis que vemos quando tiramos os olhos de Deus. Circunstâncias são as coisas horríveis que vemos quando tiramos os olhos de Deus. Eu mencionei esta palavra semana passada, na inauguração num dos prédios da cidade, umas 200 pessoas ali, e alguém disse, pastor, fala de novo para mim, eu quero gravar isso aí, eu quero escrever para não esquecer. Circunstâncias são as coisas horríveis que vemos quando tiramos os olhos de Deus. Se você tira os olhos de Deus, você mata a sua fé, e você é tomada pelas circunstâncias da vida, e a sua fé é abalada, e você começa a viver como um Zé Ninguém, como um coitadinho, um zero à esquerda, dizendo que a vida não dá mais certo, só reclamando, só murmurando, em vez de crer e ter palavras de fé na sua vida. Há um vídeo postado aí na junta diaconal, que foi postado também em outros grupos do WhatsApp, de um rapaz falando, um testemunho muito bacana, uma palavra bacana. Ele dizia lá que muitas pessoas gostam de reclamar, murmurar, e nós devemos agradecer. Eu digo aqui, quando temos fé, nós agradecemos ao Senhor. E naquele vídeo dele, ele diz assim, imagina se Deus ouvisse todos os nossos pedidos, todas as nossas petições fossem atendidas pelo Senhor. Aí a mulher começa a reclamar do marido, ele diz lá no vídeo, eu não aguento mais meu marido, aquele mala. Aí Deus leva o marido embora. Arrebata. Meu filho, não suporto mais eles. Todos os filhos morrem. Não aguento mais esse emprego. Você perde o emprego, fica desempregado. A mulher fala, não aguento mais, todo dia tem que ir no salão arrumar o cabelo. E Deus, fica careca, cai todo o cabelo. Não aguento mais minha vida, e morre também. E se Deus atendesse tudo o que pedimos, dançávamos. Graças a Deus que Ele não atende tudo aquilo que pedimos. Porque muitas vezes você faz uma oração a Deus hoje, e amanhã você vai lembrar da oração que você fez, e você vai dizer assim, graças a Deus, Deus não atendeu aquela oração minha. Se Ele tivesse atendido, eu estava morto. Vamos usar outra palavra que não posso usar no púlpito. Eu estava morto. Eu estava acabado. Graças a Deus que Ele não atende. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós junto ao trono da graça, amém, igreja? Quando eu creio, e a Bíblia fala que Ele intercede por nós, eu creio que o Espírito Santo pega as nossas orações e dá uma melhorada nela e apresenta diante do Senhor. E fala assim, essa porcaria não vou apresentar não, vou dar uma melhorada para ser algo excelente que eu levar para Deus. Que aqui é uma porcaria essa oração, miserável que fez essa oração, que deve estar com o coração cheio de raiva, de mágoa, de ressentimento, ele estava mal. Se eu mandar isso aqui para Deus, vem um raio do céu e mata ele. Agora, então vou dar uma melhoradinha na oração, e o Espírito Santo dá aquela melhoradinha e chega lá. É como você fala para alguém, você briga com alguém, por exemplo, ou fala mal do chefe, né, o empregado, vai lá e fala para o chefe isso, e fala um monte de coisa. Aí o outro não vai falar o que você falou, ele vai mudar a palavra, porque se falar o que você falou, ele está na rua e você também. Né? Então o Espírito Santo dá aquela melhoradinha não, dá uma melhorada total, né? E apresenta diante do Senhor. Paulo então olhava para a igreja de Tessalônica, e ele via a fé na igreja de Tessalônica. Diz lá, a operosidade da vossa fé. É uma fé que opera. Amém, igreja? Estou lembrando aqui agora de um pregador avivalista, Jonathan Edwards, um grande pregador dos séculos passados, já faleceu, está na glória com Deus. Quando ele era jovem, ele foi numa igreja, e via reunião de oração na igreja, via as pessoas orar na igreja. E as pessoas oravam na igreja, e ele assistia, não participava, assistia às orações. E assistia 1, 2, 3, 4, 5
reuniões de oração naquela igreja. Aí um dia alguém perguntou assim para ele: você quer que eu ore por você? Ele disse: eu não. Mas como não, jovem? Eu quero orar por você, você quer que eu ore por você? Ele falou: não, não quero que ore por mim. Por quê? As orações que vocês fazem, Deus não atende. Vocês falam em toda oração que Deus não atende. Vocês oram e começam a murmurar. Eu não quero que ore por mim desse jeito, não. Eu quero oração de fé. E ele escreveu um artigo sobre as orações que Deus não atende. Quais são as orações que Deus não atende? Quando você ora sem fé, quando você ora cheio de mágoa no coração, quando você ora sem gratidão, e aí por aí vai, são mais de 20, qualquer dia eu prego sobre isso aqui. As orações que Deus não atende. Quando o casal está brigado, o casal briga e vai orar, Deus não atende, está na Bíblia. Se o casal brigar, se você brigar com a tua mulher, com o teu marido, for orar, perca de tempo, reconcilie depois ora. Se for orar brigado, Deus não atende, está na Bíblia. Aonde, pastor? Começa a ler em Gênesis, chega em Apocalipse, você encontra. Está aí na Bíblia, né? Está aí na Bíblia, né, Maurício? Está na Bíblia. Começa a ler em Gênesis, chega em Apocalipse, você vai lá encontrar. Levei 1 ano, pastor, mas descobriu, né? Que bênção, eu pego uma chave bíblica, você acha rapidinho. Irmãos, fé operante. Nós cremos no poder de Deus, amém? Segunda coisa que ele elogia a igreja e louva a Deus por Tessalônica. No versículo 3 ainda, da abnegação do vosso amor. Da abnegação do vosso amor. Era uma igreja que amava. Era uma igreja que vivia a intensidade do amor. Vocês lembram lá em Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, ele fala do amor? Lembram lá? Que o amor é o quê? Me ajudem. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se ufana. Tudo crê, tudo suporta, né? O amor jamais acaba. As demais coisas vão embora, diz a palavra, mas o amor jamais acaba. Abnegação do vosso amor. Amor, alguém fala assim, amor é dom, pastor. Amor nunca foi e nunca será dom. Amor é fruto do Espírito Santo. Na Bíblia atualizada está escrito em negrito. O maior dom, ou dom supremo, aquela parte em negrito não é inspirada pelo Espírito Santo. Está errada. O texto sagrado que é inspirado, amor não é dom, amor é fruto. Se amor fosse dom, alguém diria, eu não tenho esse dom, graças a Deus. Amor é fruto do Espírito Santo, conforme Paulo escreve aos Gálatas. Então todos nós temos que aprender a amar uns aos outros em nome de Jesus, porque é fruto de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Numa igreja na Europa, um jovem veio para a igreja e ele chegou na igreja todo molhado, que tinha chovido, e sentou na igreja. O pastor foi conversar com ele, que bom que você chegou para o culto, deram uma toalha para ele dar uma secada ali para participar do culto. E o pastor perguntou, escuta, você veio, como você veio hoje? Ele disse, olha pastor, hoje não tinha dinheiro para pagar o ônibus, então eu vim a pé. E o pastor perguntou assim, mas escuta, por quantas igrejas você passou até chegar aqui? Ele disse, eu passei por umas 12 igrejas. E por que você não ficou em uma delas e veio nessa igreja? Ele disse, é porque aqui eu me sinto amado. Aqui eu me sinto amado, e por sentir amado, eu venho a pé, passo por 12 igrejas, venho embaixo de chuva e venho aqui, porque aqui eu sinto o amor de Deus das pessoas para comigo. Eu me sinto amado e acolhido, porque isso estou aqui. Amém, igreja? Da abnegação do vosso amor. A igreja que Paulo fala aos Tessalonicenses, a igreja tessalônica, que são os Tessalonicenses, é a igreja que tinha amor verdadeiro. Amor de um para com o outro. Abra lá em 1 Coríntios 13, vamos dar uma pincelada lá completa para você ver. Eu citei para você, mas eu quero que você abra lá, quem quiser, é evidente, né? Ninguém é obrigado. Quem desejar abrir lá 1 Coríntios 13, então aquela palavra dom lá em cima, você pode arriscar que não é inspirado pelo Espírito Santo. Eu citei a partir do versículo 4. Vamos ver o que é o amor, se você ama. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúme,
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Veja aí que é o amor. Você ama de modo abnegado, abnegação do amor. Então você tem que ter um amor paciente, benigno, não ter ciúme, não se ufana, ira, raiva, não ensoberbece, vaidoso, presunçoso, não ser conduzido de modo inconvenientemente, não procurar o seu interesse, mas dos outros, não ter prazer no mal, mas buscar o bem, não se alegrar com a injustiça, mas regozijar com a verdade, crer, suportar, esperar, buscar, viver em nome de Jesus. Depois você pode ler em casa 1 João, 2 João, 3 João. Não o Evangelho, lá no finalzinho da Bíblia, tem 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João. Lá vai trabalhar o amor, dizendo assim, se você diz, eu amo a Deus, mas não consegue amar o próximo, a pessoa que está ao seu lado, você diz a Bíblia que é mentiroso, porque se não ama a quem eu vejo, como posso amar aquele que eu não vejo? Quando Jesus dá a revelação dele ao Apocalipse a João, lá na igreja de Éfeso, ele fala que a igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Então o que a igreja fazia não era baseada em amor, mas era baseada em ritualismo, era baseada em outras coisas, está errado. Nós precisamos viver uma igreja baseada em amor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia? Glória a Deus, saiu um amém. Toda igreja é a mesma coisa. Tem reunião de pastor fala amém, irmãos? Ele não fala. Mas vocês pedem para a igreja falar amém, não pede? A gente pede. Reunião de pastor, eles sentam lá no fundo. Vocês pedem para os membros que vocês estão na frente? Sempre. Por que vocês sentam no fundo? Fala para os pastores. Aí fala, pois é, né? É tudo igual. Só muda o RG e CPF. 1 Tessalonicenses, voltemos lá. 1, versículo 3. Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro ponto que Paulo elogia a igreja de aos Tessalonicenses. A firmeza da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão firmes e vocês esperam firmemente, com firmeza em Cristo Jesus. Os olhos de vocês, a alma de vocês, o coração de vocês, a mente de vocês estão voltadas para Jesus e vocês têm uma firme esperança. Vocês não estão aí vacilando na esperança, vocês não estão perdendo a esperança, mas vocês estão aguardando Jesus. Tanto é que no versículo 10, ele fala aqui no verso 10, para guardares do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele fala, estamos aguardando a volta de Jesus. Então a firmeza no presente, a firmeza no futuro, a firmeza na pessoa de Jesus. Amém, igreja? Firmeza. Não oscilava. Não ficava ali uma hora está firme, outra hora não está firme. Estou firme igual prego na areia, como as pessoas falam, né? Estou firme igual madeira lá no banhado, sei lá como é que fala, né? Firme, prego na areia melhor, né? Então estou firme. Não, você tem que estar firme em Cristo. Amém? Firme. Tem crente que um dia está, hoje eu estou firme, hoje eu estou na unção. Aí no outro dia está na desunção. Né? Que é isso? Tem que estar firme em Cristo. Jesus é o Senhor da nossa vida, amém? É o nosso Redentor. Quarta coisa que ele fala aqui para ir para a segunda parte da mensagem. Essa é a primeira ainda, fiquem tranquilos, até meio-dia é dia. Antes do meio-dia eu termino. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter esse nosso procedimento entre vós, por amor de vós. O evangelho chegou, diz lá o verso 5,
não só em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Poder do Espírito Santo na vida da igreja. Se você olhar o versículo 9, fala que eles abandonaram os ídolos e converteram a Deus para servir, não a ídolos, mas para servir ao Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém? Verso 9, pois eles mesmo tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, deixaram e converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles abandonaram a idolatria e converteram-se a Deus e para servir a Deus. Não é deixar a idolatria e converter a Deus e ponto final. Está errado. Você deixa, converte-se a Deus e passa a servi-lo. É o pós-conversão, é o pós-cristianismo, é o pós-aceitar o cristianismo, é o pós-mudança de vida. Você aceita, você abandona a velha vida e passa a servir um Deus vivo e verdadeiro que caminha com você em todo momento em nome de Jesus. Eu deixei os ídolos, mas está servindo a quem agora? A minha própria pessoa. Não. Tem que servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque você está vivo e Deus está vivo e juntos servimos a um Deus vivo. Amém, igreja? Por isso que o culto tem que ser um culto festivo, abençoado, cheio de unção, cheio de graça, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. E isto aqui aconteceu porque receberam a palavra, diz o verso 5, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Jesus Cristo disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Poder de Deus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebe o poder do Espírito, vira testemunha de Jesus. Recebe poder e testemunha através de uma vida de serviço a Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Você é um servo do Senhor Jesus. Você está a serviço de Cristo. Tudo que você fizer aqui é a serviço de Cristo. Deus te deu profissões, talentos e dons para servir a Cristo, para honrar o nome de Cristo, na sua profissão, nos seus talentos, em vossos dons, por onde passar, como servos autênticos, sinceros de Cristo Jesus. Amém, igreja? Então note que esta igreja, Tessalônica, era uma igreja modelo. Verso 7, diz lá: de todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, de todos os crentes. Eu fico imaginando que Paulo fala assim: você quer ser uma igreja modelo? Olhe para os tessalonicenses. Faça uma visita lá em Tessalônica e você vai perceber o que é uma igreja modelo. O que é uma igreja modelo? O que é uma igreja cheia da graça, da bênção do Senhor? Vamos relembrar os 4 pontos que eu falei até agora, que é apenas a introdução de hoje. Uma igreja, operosidade, está no verso 3º. Terceiro, operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza na esperança, verso 5, poder do Espírito Santo. Uma igreja que tinha uma fé operosa, uma igreja que tinha um amor abnegado, uma igreja que tinha uma firmeza em Cristo, uma igreja que tinha demonstração do poder do Espírito Santo. Não era uma igreja parada, era uma igreja viva. Você tem isso na sua vida? Quais os pontos faltam na sua vida? Falta fé operante ou a sua fé é morta? Sua fé é operante? O seu amor é abnegado? A sua firmeza em Cristo como está? Está firme em Cristo? Firme na rocha?
Como Jesus falou em Mateus 5, 6, 7, no capítulo 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, aquele que vem a ele ouve a sua palavra, é como a casa edificada sobre a rocha, vem tempestade, vem chuva, vem vendaval, e não abala a sua casa, porque ela foi construída sobre a rocha, a sua fé está sobre a rocha em Cristo. Você tem demonstração do Espírito Santo na sua vida, está cheio do poder de Deus, da graça soberana de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Essa é uma igreja viva, uma igreja poderosa, a igreja de Tessalônica. E baseado nisso também, segunda parte da mensagem, eu quero discorrer um pouquinho sobre a igreja coreana. A igreja coreana, nossa igreja na Coreia do Sul. Algumas coisas, algumas pinceladas aqui, depois em particular a gente pode falar um pouco mais. A igreja Sarang é a maior igreja presbiteriana do mundo. Ela tem mais de 100 mil membros no seu hall de membros. Pode imaginar o que é mais de 100 mil membros. Alguns sem visão, deturpado, caduco, né? Que negócio que o animal usa assim, como é que chama? Isso também que não posso falar de púlpito. Vai dizer assim, não, é muita gente. Você que falou, não foi eu. É muita gente. Eu não vou conhecer todo mundo. Quem pensa assim é egoísta. Não importa se eu não conheço todo mundo, se você não conhece todo mundo. O importante é que são salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Alguém conhece, alguém está abençoando, alguém está caminhando junto em nome de Jesus. Amém, igreja? Não, mas igreja, pastor, não pode passar de 200 membros. Que é uma igreja ideal de 200, já ouvi muita asneira por aí. Igreja ideal de 200 membros já está bom tamanho. Não, pode ter 10 mil membros, 5 mil membros, 6 mil membros. Deus fala assim, eu estou mandando gente aí, está convertendo. Você fala, não, já tem 200, já tem. Não. Quando morrer algum, você entra. É igual uma igreja que só tinha 4 membros e não queria crescer, porque no cemitério da igreja só tinha 4 vagas. Vai que alguém vem para cá, se converte, morre e pega minha vaga no cemitério. Não, a vaga é minha. Só 4 pessoas na igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja, tinha uns 3 velhinhos. Só, uma congregação. Não conhecia, fui lá conhecer, levar atos pastorais, Santa Ceia. Falei, cadê o povo dessa igreja? Só nós. Mas chegou uns jovens aqui querendo tocar bateria, nós expulsamos eles da igreja. Falei, vocês vão morrer, tudo vai acabar a igreja. E se amanhã você estiver vivo ainda, você me chama de volta aqui. Tem que acordar. Hã? Não, mas eu não conheço todo mundo, eu quero conhecer todo mundo. Você conhece todo mundo no supermercado? Não. Na faculdade, conhece todo mundo? Não. Na rua, conhece todo mundo? Não. Na empresa, trabalha, conhece todo mundo, se a empresa for grande? Não. Na igreja também não tem importância, não conhece todo mundo. Jesus tem que conhecer, o povo tem que ser salvo em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém ou não amém? Tem que crescer em nome de Jesus. Então a igreja tem mais de 100 mil membros. Ela tem 5 cultos no domingo. Não tem culto à noite. O culto começa às 6 horas da manhã. Termina às 4 da tarde, 3 da tarde, nesse culto que eu preguei, o último culto. 5 horas termina o último culto, eu preguei no 4º culto. Cada culto é em torno de 30 mil pessoas. O auditório lotado e as capelas que tem dentro da igreja cheia de gente. As capelas são umas salas que tem dentro da igreja, no prédio da igreja, uma salinha para 4 mil pessoas, salinha para 5 mil pessoas, salinha para 2 mil pessoas, que assistem o culto no telão, porque não cabe dentro do templo. O templo tem 3 galerias gigantescas, todo culto tem uma orquestra e um coral fantástico. Acaba o culto, aquela orquestra, o coral vai embora, vem o outro tocar. Vai embora, vem o outro tocar. Vai embora, vem o outro tocar. Vai embora, vem outro. A membresia sai, vai embora, vem outro. Você sai do metrô, na estação do metrô, você pega uma escada rolante e entra dentro da igreja. Dentro da igreja. Gastaram 6 milhões de dólares para abrir um espaço do metrô para entrar dentro da igreja. E as pessoas têm livre acesso à igreja. São 8 andares, se não me engano, 16 andares do solo para cima e 8 andares do solo para baixo. Fantástico, 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 fantástico. As pessoas adorando ao Senhor. Os bancos da igreja são super apertados. Se fosse um banco aqui, eu estou encostado, porque o membro chega, ele senta vai lá no cantinho do banco, de quem fosse o banco, aqui no canto, ele vem aqui no cantinho e vem outro.
Se o culto durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ninguém sai, fica o tempo todo. Porque o banco é apertar para caber mais gente, ninguém sai. Eu quero o banco mais largo, eu quero cruzar minhas pernas. Está pensando em você, tem que deixar espaço para a gente sentar aí, para de ser folgado em nome de Jesus. Né? Eu quero esticar as pernas assim, na sala da tua casa, depois do culto você estende. Aqui não. Né? Ninguém sai, um silêncio na hora do culto. Estavam saindo do quarto culto e o pessoal saindo do metrô e entrando, a juventude para o quinto culto. A juventude. A igreja, todo o boletim da igreja, no boletim da igreja sai no boletim o nome de quem casou naquela semana, o nome de quem nasceu naquela semana e o nome de quem morreu naquela semana. Ninguém quer estar na última lista, quer estar na primeira ou na segunda. Porque mais de 100 mil mesmo morre gente toda semana. Morre gente, mas está o nome de quem morreu. Sabe um por um, porque tem liderança. Qual é o segredo? Células. Tem células. Tem mais de 200 pastores auxiliares. Só o titular prega na igreja, no culto, no domingo. Ele prega nos 5 cultos. E os auxiliares, eles vão conduzir as células. Porque trabalho na igreja não é só no púlpito. Trabalho na igreja é fora da igreja, no dia a dia, em nome de Jesus. Eu quero participar da igreja, pastor. Eu quero somar na igreja. O que você quer fazer? Deixa dar uma vaguinha para mim lá no púlpito, pastor. Dar um testemunho, ler um texto bíblico, cantar um hino, falar um salmo, aleluia, glória a Deus. Você vai testemunhar lá fora, viver a vida lá fora. Aqui pode ter testemunho, pode, mas curtinho e rápido. Porque você tem que viver a vida lá fora. Servir na igreja não é só da igreja. Como diz o pastor Jeremias aqui, quanto mais a igreja cresce, mais a função do pastor titular da igreja muda. Porque ele tem que administrar tudo. E esse discipulado, esse células, já falo discipulado, as células invadindo toda a igreja. As mulheres da igreja, amados, são as mais atuantes. É igual no Brasil. As mulheres põem os homens no bolso. É verdade ou não é verdade? Amém, irmãs? E pelo amém da irmã já era. Vamos ver os irmãos. Amém, irmãos? Os irmãos que são mais fortes. Amém, irmãos? Aê, pelo menos um amém que saiu também. É misericórdia, né? É para acabar. As células, pessoal ativo nas células. Tem células 3 horas tem células às 9 da manhã, 10 da manhã. Nós somos uma equipe de 8 pastores numa casa chiquérrima, né, maravilhosa, poderosa. Tinha uma célula lá do pessoal lá daquele prédio. E naquele prédio tinha umas 10 células, num prédio só. E estavam ali 6 irmãs em volta da mesa, nós sentados em outra mesa, assistindo elas com o tradutor. Tem um fone de ouvido, você vai ouvindo em português. Lógico, para mim não precisava ouvir em português, né? Podia ouvir em coreano, que também não ia entender nada. O pessoal ali participando, células, grupos pequenos, as pessoas ativas em ganhar almas para Jesus, compromissadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Segunda coisa importante que tem lá, nós vimos lá, e bacana demais, vamos implantar aqui na igreja, discipulado. Toda a liderança da igreja é discipulada pelo seu pastor. Toda a liderança é discipulada pelo seu pastor. E o discipulado não visa conhecimento bíblico, visa mudança de caráter, de vida, vivência do Evangelho em nome de Jesus. Tem muita gente que conhece muito a Bíblia, mas não vive nada. O discipulado visa mudança de caráter, de vida, testemunho lá fora vivo. É lógico que dentro de tudo isso tem um conhecimento bíblico. Mas não é o estudo bíblico, é o viver a palavra. Amém? Discipular, vamos plantar aqui na igreja, em nome de Jesus, no ano que vem. Oração, valorizam demais a oração. Tivemos uma reunião de oração na igreja, 6 horas da manhã. Tinha creio eu, umas 15 a 20 mil pessoas. Um coral cantando de crianças, com os pais do lado, nessa vigília. Os pais e as crianças, 6 horas da manhã na igreja. Porque uma coisa que marcou lá, vou falar um pouquinho do boletim, que vai estar no boletim hoje. Os pais, eles valorizam, vou pôr no boletim assim, a nova geração. Eles valorizam a nova geração. Os filhos, 6 horas da manhã, estão na igreja orando. Porque lá eles oram de madrugada. O pastor Leonardo disse, eu sei porque o coreano ora de madrugada. Por quê, pastor? Porque até agora não acostumaram com o fuso horário ainda, estão perdidos, acordam fora da hora.
Não é isso, ele estava brincando, né? Todo coreano são magros, também a comida é ruim pra caramba, né? Por isso são magros. Vem pro Brasil, fica tudo gordinho, fica tudo guaitamiro assim, tudo bolinho, né? Oração. E eles querem valorizar a nova geração. Por quê? Filho, tem oração, nós estamos na igreja orando. Não é que negócio, filho, vai na igreja hoje, peraí, deixa eu ver se tem ensaio. Aí liga, tem ensaio na igreja? Hoje não tem ensaio. Ah, não vou não tem ensaio. Aí o filho vem na igreja aprendendo, só vem quando tem ensaio. Pai, nós vamos para a igreja, peraí, deixa eu ver, eu sou diácono, sou presbítero, sou pastor, eu sei se eu estou na escala hoje. Se eu não estou na escala, eu não vou. Se estiver na escala, eu vou. Então o filho aprende, eu vou na igreja se o pai estiver na escala. Se não estiver na escala, não precisa ir na igreja. Se é diácono, se é presbítero, se é pastor. Não, lá estão presentes, todos estão presentes. A banda da igreja, o musical da igreja, aqui é o altar. Digamos, além de um Maurício está, a banda fica lá no canto, ninguém vê a banda. Aqui só o pessoal que canta. Tudo maravilhoso. Ninguém quer aparecer, Jesus que é honrado. Veio um cantor cantar no dia que eu preguei lá, o melhor cantor da Coreia. Ele chegou no púlpito, sem apresentação, na hora que ele ia cantar, pegou o microfone, fez o seu solo e sentou, e o culto continuou. Porque quem tem que ser visto na igreja é Jesus, não são pessoas. Hoje está conosco fulano de tal, que ele tem um currículo maravilhoso, é pós-doutorado em 850 matérias, é um homem super papá, e ele vai falar sobre como ser humilde. Não. Está aqui um servo de Jesus, vai pregar a palavra em nome de Jesus, amém. Sem apresentação. Fantástico, fantástico. E valorizar as crianças ali, elas aprendem a participar do culto. Tem um prédio só para as crianças. Tem o ministério infantil, nós vamos investir no nosso ministério infantil, só para as crianças, só para as crianças. Professores bem treinados e preparados só para criança, só para criança. Então o pai chega, tem um lugar que a criança vai, e ela é abençoada o tempo todo, ministração o tempo todo, palavra o tempo todo, louvor e adoração o tempo todo. Ali uma coisa fenomenal. E elas crescem. Outra coisa importante da igreja lá, eles valorizam em extremo a igreja. A igreja é nossa casa. Nós estamos adorando ao Senhor. Eles valorizam em extremo a igreja. Estão presentes nas reuniões da igreja. São 5 cultos. Escolhe um dos 5 que estão presentes. Porque não dá para vir todos. Porque sai a multidão, entra outra multidão. E durante a semana, todos estão sendo assistidos em células, em discipulado, equipe fantástica, discipulando um a um, abençoando um a um, e todo mundo crescendo, todo mundo quer crescer, todo mundo quer aprender. E o povo quer ir para frente com Cristo em nome de Jesus. Fenomenal. E o povo está crescendo em nome de Jesus. Repito, a oração, de madrugada eles oram, e altos momentos de oração na igreja também. E um povo que ora muito, 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 joelho no chão, porque eles creem que só Deus pode operar. O maior testemunho do poder da oração na Coreia do Sul foi que a Coreia do Sul estava, se você que estuda um pouquinho de história, ela estava acabada, arruinada, destruída. Ela enfrentou várias guerras entre China, Coreia do Norte e outras guerras, e ela estava para ser aniquilada do planeta Terra. E ficou um pedacinho muito pequenininho só na Coreia, mas houve uma intervenção de Deus divina, e exércitos de fora, o exército americano também ajudou eles. Deus levantou e resgatou, recuperou, e a Coreia do Sul cresceu. Mas o país estava devastado, arruinado. E eles de madrugada colocavam o joelho no chão, dizendo: Deus abençoa a nossa nação. Deus levanta este país. Deus, nos comprometemos com o Senhor, com o Evangelho do Senhor. Muda a nossa nação, Senhor. E hoje a Coreia do Sul é um país superpotente, uma potência gigantesca. Fruto de oração da igreja em nome de Jesus. Fruto de oração da igreja. A igreja orou, Deus levantou o país. Eles pegaram, como tem um mar na Coreia do Sul, parte do mar secaram, aterraram e construíram empresas. E a água ficou para lá. Tamanha potência daquele país. Potência daquele país. O melhor carro que os irmãos que tiverem, veja qual é o melhor carro. É o carro de um taxista lá na Coreia do Sul. O melhor carro que tiver aqui hoje é
o carro taxista lá, que é um país potente, cresceu e prosperou muito. Por quê? Orou a Deus, pediu avivamento, pediu unção de Deus, pediu graça de Deus, pediu direção de Deus, e Deus abençoou e levantou o país, mostrando e provando para todo mundo que vale a pena orar que Deus abençoa. A igreja vai ter gastado em mínimo lá uns 100 a 200 mil dólares com a gente lá, nós que lá estávamos, 68 pastores, 15 dias, hotel bom, 5 estrelas, ônibus, leito para conduzi-la no país, tudo pago pela igreja lá. Nós pagamos do bolso nossa ida. E a igreja lá pagou tudo para nós, para mostrar que você tem que discipular pessoas. Discipular pessoas. E esta oração que avivou a Coreia do Sul e fez um país poderoso. Nós estivemos orando lá na divisa Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um não pode passar do lado do outro. Aviões de guerra sobrevoam de um lado para o outro. Porque a Coreia do Sul não estão em paz, Coreia do Norte, eles estão em trégua de guerra. É em stand-by, qualquer momento pode estourar. E os aviões para lá e para cá, para lá e para cá. E base americana em Coreia do Sul também, os helicópteros sobrevoando para lá e para cá. Mas eles orando em todo culto, alguém ora pela reunificação das Coreias. Todo culto. E Deus vai fazer isso em nome de Jesus. A igreja Sarangue com um projeto de plantar em torno de 500 novas igrejas na Europa. Que a Europa está acabada com o Evangelho. A Europa está morrendo o Evangelho na Europa. As igrejas estão vazias na Europa. Por abandonar as igrejas na Europa. E eles querem plantar 500 igrejas fortíssimas na Europa. Sustentado por eles em nome de Jesus. Uma coisa interessante que no final do 5º culto sai um carro forte da igreja, levando os dízimos e ofertas para o banco. Todo domingo. Que é isso, pastor? É muita coisa. Dízimo consagrado no altar para sustento da igreja, da obra do Senhor. Quem tem visão, investe. Quem não tem visão, só desfruta do que o outro está investindo. Dízimo consagrado, oferta consagrada, todo culto, lá o povo abençoando, em nome de Jesus. E a obra acontecendo. E a obra indo para frente. E essa visão de investir nas crianças, que a próxima geração, se não deixe de investir nelas, e as crianças começam a virar como alguns pais que não têm compromisso com Deus. Se eu tiver plantão, eu vou. Se eu tiver ensaio, eu vou. Se tiver não sei o que, eu vou. Dias atrás, uma criança foi dito que não poderia cantar. Alguém disse, não sei quem que é, não quero saber também, não tem importância. Às vezes pode acontecer, então uma orientação para você. Por que meu filho não vai cantar? Eu quero que meu filho cante. Não, mas para cantar tem que ensaiar. Por que ele não vem no ensaio? Porque no ensaio ele vai para a academia. Então valoriza a igreja ao invés da academia. Muda a academia, vem para a igreja. Tem que ensaiar. Porque é justo, não é justo quem ensaiou, todo teve que vir nos ensaios, nos cultos e cantar, e quem nunca veio e vir cantar de bonito na frente. A igreja tem que ensinar as crianças a ter compromisso, é igual a Santa Ceia. Hoje à noite temos Santa Ceia. Para tomar a ceia, tem que professar a fé, tem que ser batizado. Criança não pode comer a ceia. O ano que vem, a partir de fevereiro, nós vamos ter uma classe preparatória de 11 anos para cima. 11 anos para cima, que os pais quiserem que seus filhos façam a profissão de fé. Eu vou dar um material especial para os pais que vão ministrar aos seus filhos, e os pais vão dar aula para os filhos, e vão marcar o dia para receberem profissão de fé na igreja. Os pais têm que dar aula e assumir a responsabilidade com eles. E vão poder participar da Santa Ceia. Porque já são membros da igreja, receberam o batismo na infância. Vão receber a ceia. Porque no passado a criança também recebia a Páscoa. Mas para receber a ceia tem que ter um compromisso. Pai, quer um pedacinho do pão? Pega lá, filho. Não, filho, você não pode pegar, porque sabe por que esse pão? Para você comer o pão que é consagrado, depois que terminou a ceia, aí é pão normal, depois que acabou aqui, é suco normal. Mas naquele momento ele é consagrado e simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Simboliza, não é? Simboliza. E para o filho tem que saber, para que eu possa comer deste pão, beber deste cálice, eu tenho que professar minha fé diante da igreja, dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Se eu não tiver um compromisso com Cristo, eu não posso comer da ceia, não posso beber do cálice. Amém, irmãos? Senão a criança vai crescer achando que a ceia é algo fútil. Come aí, filho, come um pedacinho de pão aí, bebe aí, filho. Está errado. Tem que, se não professou a fé, não pode. Seriedade com as coisas de Deus. Em nome do Senhor. A Coreia tem um trabalho também gigantesco.
sobre missões. Investe em missões. Vamos receber o boletim hoje. No boletim tem esse gráfico no boletim. Aqui sim vai estar assim: visão da IPCC e ciclo ministerial que vão ser plantados aqui na igreja. Clamando por avivamento. Jesus Cristo disse lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Abacuque 3:2, aviva a tua obra. Então, orar por avivamento é a questão da oração. Depois, fazer dos leigos discípulos discipuladores. Compromisso com a missão integral e preparar a nova geração, que é as crianças, fazer isso que trabalhar. A membresia, evangelização, se converteu, foi evangelizado, veio para a igreja, é recebido na membresia da igreja. Depois tem uma formação, a essa formação, o conhecimento doutrinário básico. Conhecimento doutrinário básico, os princípios da fé cristã. Treinamento para serem líderes de células, treinamento para poder evangelizar. Aí depois confere o ministério e eles vão evangelizar, que vai receber gente, que vai formar, que vai treinar, que vai dar ministério, que vai evangelizar, que vai ganhar gente, receber, vai formar, vai treinar, vai dar ministério, vai evangelizar, aí fica nisso a vida inteira. Em nome de Jesus. Porque a igreja, ela tem que crescer. Por que é preciso crescer? São almas ganhas para Jesus. Ninguém quer ter uma igreja grande só para dizer que a igreja é grande. A nossa igreja é a maior da região aqui presbiteriana. Ninguém quer ter uma igreja grande para dizer que ela é grande. Nós queremos vidas consagradas no altar de Deus, que estejam impactando outras vidas, tal como a igreja de Tessalônica, que era modelo para outras igrejas, abençoava outras igrejas, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero ser grande. Não, nós queremos vidas convertidas, ganhando outras vidas. Automaticamente seremos grandes por causa disso. Mas a visão não é ser grande, a visão é ter almas rendendo-se ao Senhor em nome de Jesus. Nosso sonho do conselho, todos nós, é que nenhuma dessas cadeiras vazias hoje estejam mais vazias, sejam preenchidas por gente em nome de Jesus. Mas para ser preenchida por gente, cada um tem que arregaçar as mangas e começar a fazer algo. E seguir o roteiro, o projeto que o vosso pastor, o conselho está colocando para a igreja. Aí eu oro para a igreja crescer, mas não evangelizo nem o vizinho. Nem o vizinho convida para vir na igreja. Nem o vizinho sabe que o abençoado é crente. Sai de casa com a Bíblia escondida, assim, vê se o vizinho está lá fora. Não está, sai correndo no carro, sai correndo para a igreja. Aí chega do culto, vê se o vizinho está lá fora, quero entrar rapidinho para ele não ver que eu estava para a igreja. Não, misericórdia. Tem que chegar lá em casa cantando o hino. Não tem que cantar em desafio. Melhor não cantar, não, deixa quieto. O Itamir vai chegar cantando lá, misericórdia. Não canta não, Itamir. Eu e você cantando, melhor pregando. Então, amados, irmãos, estão entendendo? Então, você quer ganhar alma? Vamos abraçar isso em nome de Jesus. Dê uma lida no boletim. Comece a querer trabalhar em prol do reino, ganhar almas para Jesus, fazer a diferença como a igreja de Tessalônica. Começando na fé operosa, no amor abnegado, na firmeza em Cristo. Aí atos de operação do poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Faça a sua oração, depois eu oro encerrando nosso culto. 1 minuto para você falar com Deus, ao som do instrumento você vai orar. Querido e amado Deus, em nome do Senhor, nós estamos na Tua presença porque queremos presenciar o novo mover do Senhor na vida da Tua igreja. Pai, desperta-nos para a obra do Senhor, desperta-nos, ó Deus, para a missão do Senhor, que possamos como igreja impactar o maior número possível de pessoas,
que possamos, como cristãos, que um dia abandonamos a idolatria, convertemos ao Deus vivo, passar realmente a Te servir em espírito e em verdade, adorando e servindo, impactando outras vidas em nome de Jesus. Ministério de ninguém aqui se resume apenas num ato de vir dentro da igreja, assistir um culto, participar de um culto, ouvir algumas canções, ouvir uma palavra, ir embora para casa e a vida inteira, nada mais. Obrigado, Senhor, pelas nossas células, pela confraternização que tivemos, os testemunhos lindíssimos que ouvimos, de pessoas sendo impactadas através desse ministério. Que as nossas células no próximo ano possam crescer cada vez mais, agora entrarem em recesso, mas possam no próximo ano, ao voltar atividades, crescer, ó Deus, mais e mais em nome de Jesus. Para que pessoas sejam discipuladas, pessoas possam abraçar o Evangelho. Não há ninguém aqui que não conheça um vizinho, uma vizinha, um amigo, uma amiga que possa pelo menos sentar com essa pessoa uma vez na semana, com 2 ou 3, e expor algo que já foi ministrado anteriormente, totalmente já preparado, e orar com aquela pessoa, abençoando a pessoa em nome de Jesus, Pai. Traga, Senhor, um avivamento sobre a Tua igreja. Tira a visão pessimista, não dá certo, ou aquela visão que é questão de cultura, porque não é nada questão de cultura, é questão de compromisso com a palavra, de compromisso com o Senhor, porque o que a igreja de Tessalônica fez, o que a igreja da Coreia do Sul faz, é o que Jesus ensinou na palavra, e o que Jesus ensinou na palavra, meu Deus, meu Pai, não é para a nação A ou B, mas são para todos que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Devemos mudar hábitos, mudar costumes, e valorizar aquilo que o Senhor valoriza, e buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja do Senhor. Desperta-nos para a missão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os amados, hoje, agora e para sempre, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Antes dos irmãos saírem, deixa eu só relembrar, 31 mensagens, 31 dias de reflexão e ação, está à disposição dos irmãos lá embaixo. Um custa R$5, 5 custa 20, tá ok? Esse livro eu gostaria de dar de presente para todos, mas não tem condição, a viagem ficou cara. Então quem quiser adquirir, dar um presente para o seu amigo, vizinho, pode abraçar os outros, os irmãos. Quem quiser adquirir, dê um para cada funcionário seu de presente, se puder, se quiser, em nome de Jesus. À noite temos batismo, santa ceia, profissão de fé e mais um monte de coisa.